Seção 2. Critério de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Artigo 90. O fator representativo do inverso da renda per capita a que se refere o inciso 2º do artigo 88 está estabelecido da seguinte forma: inverso do índice relativo à renda per capita da entidade participante. Até 0,045, fator 0,4. Acima de 0,045, até 0,055, fator 0,5. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como 100 a renda per capita média do país. Seção 3. Critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 91. Do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere o artigo 86, serão atribuídos, inciso 1, 10% aos municípios das capitais dos estados. Inciso 2, 90% aos demais municípios do país. Parágrafo 1º. A parcela de que trata o inciso 1 será distribuída proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do produto dos seguintes fatores. A linha A. Fator representativo da população, assim estabelecido. Percentual da população de cada município em relação à do conjunto das capitais. Fator até 2%, 2. Mais de 2% até 5%. Pelos primeiros 2%, 2. Cada 0,5% ou fração excedente, mais 0,5%. Mais de 5%, 5. A linha B. Fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo estado, de conformidade com o disposto no artigo 90. Parágrafo 2º. A distribuição da parcela a que se refere o item 2 desse artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do Decreto-Lei que estabelece a redação deste parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada município um coeficiente individual de participação, determinado na forma seguinte: categoria do município, segundo seu número de coeficiente habitantes, até 16.980, pelos primeiros 10.188, 0,6%. Para cada 3.396, ou fração excedente, mais 0,2%. A linha B. Acima de 16.980 até 50.940, pelos primeiros 16.980, 1. Para cada 6.792, ou fração excedente, mais 0,2%. Acima de 50.940 até 101.880, pelos primeiros 50.940, 2. Para cada 10.188, ou fração excedente, mais 0,2. A linha D. Acima de 101.880 até 156.216, pelos primeiros 101.880, 3. Para cada 13.584, ou fração excedente, mais 0,2. A linha E, acima de 156.216, 4. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão das cotas anualmente, a partir de 1989, com base em dados oficiais da população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Seção 4. Cálculo e pagamento das cotas estaduais e municipais. Artigo 92. O Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil S.A., conforme os prazos a seguir especificados, os coeficientes individuais de participação nos fundos previstos no artigo 159, inciso 1, a linha A, B e D da Constituição Federal, que prevalecerão no exercício subsequente. Inciso 1. Até o último dia útil do mês de março de cada exercício financeiro, para cada Estado e para o Distrito Federal. Inciso 2. Até o último dia útil de cada exercício financeiro para cada município. Parágrafo único. Far-se-á nova comunicação sempre que houver transcorrido o prazo fixado no inciso 1 do caput, a criação de novo Estado a ser implantado no exercício subsequente. Seção 5. Comprovação da aplicação das cotas estaduais e municipais. Capítulo 4. Imposto sobre operações relativas
a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país. Livro 2º. Normas Gerais de Direito Tributário. Título 1. Legislação Tributária. Capítulo 1. Disposições Gerais. Seção 1. Disposição Preliminar. Artigo 96. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares, que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Seção 2. Leis, tratados e convenções internacionais e decretos. Artigo 97. Somente a lei pode estabelecer, inciso 1, a instituição de tributos ou a sua extinção. Inciso 2, a majoração de tributos ou a sua redução, ressalvado o disposto no artigo 21, 26, 39, 57 e 65. Inciso 3, a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 52 e do seu sujeito passivo. Inciso 4, a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. Inciso 5. A comunicação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas. Inciso 6. As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou dispensa ou redução de penalidades. Parágrafo 1º. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. Parágrafo 2º. Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso 2 deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Artigo 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis, em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. Seção 3. Normas complementares. Artigo 100. Inciso 1. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Inciso 2. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa ou a que a lei atribua eficácia normativa. Inciso 3. As práticas reiteradas observadas pelas autoridades administrativas. Inciso 4. Os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros em mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Capítulo 2º. Vigência da legislação tributária. Artigo 101. A vigência no espaço e no tempo da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste capítulo. Artigo 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam esta territorialidade os convênios de que participem ou do que disponham esta e outras leis de normas gerais expedidas pela União. Artigo 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor. Inciso 1. Os atos administrativos a que se refere o inciso 1 do artigo 100, na data da sua publicação. Inciso 2. As decisões a que se refere o inciso 2 do artigo 100, quanto a seus efeitos normativos, 30 dias após a data da sua publicação. Inciso 3. Os convênios a que se refere o inciso 4 do artigo 100, na data neles prevista. Artigo 104. Entram em vigor, no primeiro dia do exercício seguinte, aqueles em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda.
Inciso 1. Que instituem ou majorem tais impostos. Inciso 2. Que definem novas hipóteses de incidência. Inciso 3. Que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, observando o disposto no artigo 178. Capítulo 3. Aplicação da legislação tributária. Artigo 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim estendidos aqueles cujas ocorrência tenha sido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Inciso 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Inciso 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a linha A, quando deixe de defini-lo como infração, a linha B, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. A linha C, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Capítulo 4. Interpretação e integração da legislação tributária. Artigo 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste capítulo. Artigo 108. Na ausência de legislação expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. Inciso 1. Analogia. Inciso 2. Os princípios gerais do direito tributário. Inciso 3. Os princípios gerais de direito público. Inciso 4. A equidade. Parágrafo 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo, não previsto em lei. Parágrafo 2º. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Artigo 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance dos seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Artigo 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições do Estado e pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha: inciso 1. Suspensão, exclusão do crédito tributário. Inciso 2. Outorga de isenção. Inciso 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Artigo 112. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto, inciso 1, a capitulação legal do fato. Inciso 2, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou a extensão dos seus efeitos. Inciso 3, autoria, imputabilidade ou punibilidade. Inciso 4, a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação.